Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos de aula de ciência. Rever, como eu já falei, os conteúdos que já foram trabalhados, né? E o nosso conteúdo de ciência são as plantas. Então, o que eu já sei sobre as plantas, gente? Eu já aprendi muita coisa, né? Porque nós já fizemos atividades no livro, atividades no caderno, assistimos vídeos sobre a germinação da semente, então já aprendi muita coisa. Vamos rever por que os vegetais são importantes na nossa vida. Eles são importantes para o ambiente e para os seres vivos em geral. Sem eles, o homem e outros animais não conseguiriam sobreviver. Já falamos isso, que as plantas são responsáveis pela produção do oxigênio que a gente respira. Aí você imagina um mundo sem plantas. Não iria existir vida, né? Como vimos anteriormente, no processo de produção de seu alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. São eles que têm clorofila, aquele pigmento verde, né, nas folhas, que garante a produção e a liberação do oxigênio que nós precisamos para respirar, certo? Agora, como os vegetais se alimentam? Assim como nós, eles também se alimentam. Você já sabe que os vegetais fabricam seu próprio alimento, né? São os únicos seres vivos que produzem o próprio alimento. E para produzir esses alimentos, ou seja, produzir energia, as plantas precisam de a luz do sol, que é absorvida pela clorofila, a parte verde aqui, ó, que fica na planta, né? Na folha da planta. E pode ser que tenha também alguns caules, né? Também tem clorofila. O gás carbônico vem do ar. A raiz retira a água do solo aqui. E durante o processo de fabricação de alimento, ocorre a produção de oxigênio, que é eliminado para o ambiente, para que nós possamos viver, respirar um ar puro, né? Vamos lembrar aqui sobre esse processo denominado fotossíntese. Primeiro, a fotossíntese somente ocorre quando há incidência luminosa, ou seja, luz do sol, viu? Segundo, o gás carbônico é absorvido pelas folhas. Terceiro, aqui é um esquema que é para você entender melhor, né? Terceiro, as folhas contêm um pigmento chamado clorofila que fica guardada a energia do sol. É na folha, nesse pigmento que está na folha, que fica guardada essa energia solar. A raiz da planta absorve e conduz a água do solo. Então, a função da raiz é absorver a água e os nutrientes para a planta poder se desenvolver. 5. As folhas usam a clorofila e a luz do sol para converter, ou seja, transformar a água e o gás carbônico em nutrientes para as plantas. E então o oxigênio é liberado para o ar. Esse é todo o processo da fotossíntese. Vocês vão estudar isso aqui em outros anos também, não é só agora não, tá bom? As plantas respiram. Lá no livro tinha uma menina perguntando, né? A menina perguntava para a mãe se as plantas se alimentavam e se as plantas respiravam. Se eu já sei que as plantas são seres vivos, logo elas respiram. Você não é um ser vivo, você respira, você nasce, você cresce, você se alimenta, você envelhece, você reproduz e morre. É o mesmo ciclo para a planta, gente, porque é um ser vivo, né? As plantas também respiram utilizando o gás oxigênio da atmosfera, processo pelo qual a glicose e o gás oxigênio são transformados em gás carbônico, água, e libera a energia necessária para essa planta, né? As plantas também transpiram, né? Os vegetais. Foi até pedido para vocês fazerem a experiência, né? De colocar o saco lá no galho de uma planta, deixar lá um período e depois observar para ver o que foi que ocorreu. Alguns alunos fizeram e mandaram fotos e vídeos com suas conclusões. Então, a transpiração ela é fundamental, mas deve ocorrer de modo a permitir a sobrevivência da planta. Porque se a planta perder muita água, que ela perde em forma de vapor, né?
muita, se ela perder demais, ela pode até morrer. O fechamento dos estômatos são aquelas estruturas, né, que são presentes aqui nas folhas, certo? Atua nesse sentido de controlar a evaporação dessa água. Nem evapora muito e nem menos, nem pouco, né, para que a planta não seja prejudicada. E aqui dá para ver, aqui é um galho de uma planta, né? A parte de uma planta envolvida por um saco que foi amarrado com um cordãozinho aqui. Depois de um certo tempo, você observa dentro do saco o quê? Gotículas. Se o saco está fechado, está entrando... Da onde que está vindo essas gotículas, gente? Dessa planta, porque ela está transpirando. Aí digamos que aqui seja o suor da planta, certo? Quando nós humanos estamos transpirando, a gente fica suado, pois do mesmo jeito com as plantas. Agora vamos falar da reprodução das plantas. Na página 214. Aí diz assim, todas as plantas com flor, sem flor, se reproduzem, se multiplicam, né? A reprodução permite a continuidade de todas as espécies de plantas. E aí você tem alguns tipos de plantas que, em algum tempo, em algum lugar, elas vão se reproduzir, gente. E é necessário que isso aconteça, né? Para que haja a renovação daquela vegetação em determinados ambientes. Reprodução das plantas com flor. As plantas com flor reproduzem-se por semente. Aí você vê bem aqui, né? As sementes aqui, girassol, do milho, do amendoim, feijão, digamos, né? Que seja. São plantas que se reproduzem por semente, certo? A germinação também foi falado, foi pedido para você fazer a experiência. Até agora eu não recebi nada de nenhum aluno sobre essa experiência aqui, que é muito interessante, que era para observar o desenvolvimento do feijão, né? Muito fácil de fazer. A semente precisa de água e de sol para crescer. 2. A raiz rasga a casca, tá mostrando bem aqui, da semente e começa a enterrar-se. 3. O rebento suja a superfície, isso aqui, ó. E em seguida emergem as folhinhas, vão saindo as folhinhas. E aparece totalmente aqui, né, os frutos e um novo ciclo de vida vai começar com a germinação. A polinização também falou sobre isso, que é a transferência do grão de pólen da antera de um estame para o estigma de um carpelo. Então, a polinização ela pode ser direta e indireta. Direta é de uma flor para a mesma flor. Indireta de uma flor para outra flor. Isso aqui também a gente viu como é que acontece, a gente viu na aula passada. Qual é a importância dos agentes de polinização? Vamos lá. Para que ocorra polinização cruzada, é necessário o transporte de pólen entre flores. Este transporte é realizado pelos agentes polinizadores, que transportam os grãos de pólen da antera de uma flor até o estigma de outras flores da mesma espécie. E aqui está mostrando alguns agentes, né? As abelhas são os insetos que mais polinizam com atividades em todo o mundo, seguida da maioria das espécies de vespas e formigas, moscas e mosquitos, mariposas e borboletas e também besouros. Então, se eu perguntar para você, indique um agente que seja responsável pela polinização de algumas flores. Aí você vai dizer abelhas, vespas, moscas, mariposas. Outro agente é o vento. Essa planta aqui, a cana-de-açúcar, o trigo e a grama, elas são disseminadas, né, dispersas por esse agente aqui, pelo vento, para poder nascer em outro lugar. Fecundação é o encontro do pólen com o óvulo.
Tá mostrando aqui, até usei essa mesma imagem, né? Órgão masculino. E aqui, ó, grão de pólen. Órgão feminino aqui, gineceu. E o androceu é o masculino, né? Quando ocorre o encontro, aí vai ocorrer a fecundação. Vai nascer uma nova plantinha. A dispersão das sementes, gente. Vamos ver como é que isso acontece. O fruto tem a função de dispersar e espalhar as sementes, e a dispersão dos frutos, bem como da semente, pode ser feita pelo vento, pela água e também pelos animais. Tá mostrando bem aqui, né? Um morcego. Aqui o vento e aqui a água. Como se dispersam as sementes? As plantas apresentam diferentes mecanismos para espalhar as suas sementes e, desta forma, ocuparem novos espaços. Tem a dispersão ou disseminação também, outro termo, que é a mesma coisa, viu? Através do vento, aderindo ao corpo dos animais, sendo transportadas no trato digestivo de animais, né? Que aí mais na frente eles vão defecar e ali vai surgir outra planta. Por ação mecânica, que é a secagem e a abertura do fruto, ó. Aqui é o amendoim, e através da água. Esses são os agentes que dispersam as sementes, que espalham as sementes no ambiente para que nasçam novas plantas. E tem a reprodução vegetativa, que é a formação de novos seres a partir do desenvolvimento de certas estruturas vegetativas. Que estruturas são essas? Pode ser a raiz, as raízes, os caules e folhas podem dar origem a outra planta. É a reprodução vegetativa chamada. E aqui é o morango, viu? Pezinho de morango. Atividades para copiar e responder. Então, essas atividades é referente a todo o conteúdo relacionado à planta, que a gente vai encerrar essa semana a aula de ciências sobre plantas. Na semana que vem já vai ser outro assunto, viu, gente? Então, você vai copiar no caderno do jeitinho que tá aí, completando os espaços, já vai copiando, ó, no processo da fotossíntese, a planta absorve a luz do... Aí você vai lembrar de onde é que a planta vai absorver a luz. Já falei. Gás fundamental para a respiração dos seres vivos é qual é o gás que nós respiramos, gente? O açúcar produzido pela planta é utilizado para quê? Aí tem lá dizendo, no livro de vocês tem tudo. Pigmento responsável pela absorção da luz durante a realização da fotossíntese é a transformação da energia solar em energia química com a produção de alimento para a planta chama-se, também é um processo aqui, você vai ver quais foram os processos que nós estudamos. Se foi nutrição, reprodução, transpiração ou nutrição, respiração, reprodução, transpiração. Exatamente, somente esses, viu? A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares A gente vai estudar esse assunto bem aqui, ó. Viu? Na próxima aula. Cadeias alimentares é a relação nossa relação com o ambiente. A água é uma das matérias-primas da fotossíntese. Ela entra por onde é que entra a água nas plantinhas? Leia o texto abaixo e em seguida complete os espaços em branco em cada item. Aqui tem um textinho, mas você vai pegar também o que você aprendeu, né? Que está no seu livro. E aqui vai completar. Ó. Complete as frases com as palavras do quadro. Polinização, pólen, fecundação, néctar. Aqui você ignora esse número aqui, viu, gente? Aí você completa aqui a letra A letra B, a letra C e a letra D. Copiando no caderno e respondendo. Numere as afirmações relacionando-as corretamente. Então, 1, 2 e 3. E aqui tem as informações para você dizer quem é 1, quem é 2 e quem é 3. A figura abaixo representa um processo fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta.
Desenhe no seu caderno, completando com os nomes dos elementos referentes à figura. Você vai desenhar isso aqui, ó. É muito fácil desenhar isso aqui, tá? Até eu sei desenhar, que eu não sou muito boa de desenho, eu conseguiria desenhar, né? Do jeitinho que tá aqui o sol, essas setas e esses espaços aqui. Você vai olhar lá no esquema do seu livro, tem um esquema mostrando isso aqui, viu? E nomeando cada elemento aqui, certo? Aí, de acordo com a figura que você desenhou, né, na quarta questão, responda. Qual processo comum a todos os vegetais estamos nos referindo? Qual é o nome desse processo que está mostrando lá na figura? B. Quais são os elementos que a planta utiliza para a realização desse processo? De acordo com as figuras, né, com a figura, o que é liberado para a natureza através do processo da fotossíntese? O que a fotossíntese libera para a natureza, gente? Quinta questão, diga como ocorre a dispersão e a reprodução vegetativa, certo? Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje. É uma revisão dos conteúdos para a gente poder analisar direitinho as atividades realizadas por vocês e consequentemente, estabelecer a nota da terceira avaliação, certo, gente? Então, bons estudos, boa aula, se protejam, fiquem com Deus, até mais.